Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje na lição de número 8, dando continuidade aos estudos sobre as faculdades da alma, nós estaremos estudando o tema Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Semana passada estudamos acerca dos pensamentos e vimos como eles podem influenciar as nossas vontades, os nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas decisões. E hoje, no estudo sobre as emoções e sentimentos, veremos que, apesar de serem faculdades da alma diferentes, estão entrelaçadas. As emoções têm tudo a ver com a ação, com o gerar comportamentos biológicos vantajosos frente a uma necessidade imediata. Isso porque as emoções elas são respostas orgânicas e imediatas, ou seja, reações imediatas a estímulos externos. E acontecem normalmente de forma intensa, mas tem curta duração, envolvendo aí reações físicas observáveis, como, por exemplo, batimentos cardíacos acelerados e mudança na expressão facial. E os sentimentos podem ser definidos como as respostas das nossas emoções, pois diz respeito ao que o indivíduo sente frente a uma determinada emoção, é aquilo que fica depois da emoção. Os sentimentos, eles são desdobramentos, interpretações ou respostas conscientes das nossas emoções. São duradouros e fazem parte do nosso cérebro racional. Um exemplo simples e prático aqui para nós entendermos. Digamos que você está em mais um dia de trabalho, rotineiro ali na empresa. Você está ali trabalhando, concentrado, ali concentrado no seu trabalho, e de repente você recebe, seja por WhatsApp, seja pelo e-mail, seja um colega de trabalho que traz uma notícia boa. Uma notícia de que seu pai, sua mãe, um amigo seu, um irmão, que já tem um tempo que você não vê, está retornando para o país, está retornando para o estado. Então, no momento que você recebe aquela notícia, que é uma notícia boa, você fica eufórico, você fica alegre, há uma alegria, invade você, a emoção. A notícia foi o estímulo. E a essa emoção, que foi a alegria, foi a resposta a esse estímulo, no momento que você ouviu. E aí você fica eufórico. E aí, durante aquele dia, você passa o dia todo feliz, com a sensação de prazer, de satisfação, que é o sentimento, que é o que fica depois de toda a euforia da emoção, que foi a alegria no momento que você ouviu a notícia. Tanto que uma pessoa, um colega seu que está um pouco distante, mas podendo te observar, ele vai perceber que você recebeu uma notícia boa, porque você vai, de forma espontânea, sorrir, você estava concentrado, sério ali no seu trabalho, mas no momento que você ouviu a notícia, o seu semblante mudou, você começou a rir, expressou felicidade, e as pessoas até dizem assim: olha, ele chegou aqui de manhã, estava trabalhando tão sério, e agora à tarde está assim alegre, conversando, falando. Aí alguém vai dizer: olha, é porque ele recebeu uma boa notícia, que o pai, a mãe, o irmão, ou um grande amigo está retornando aí de viagem. Então aí é o sentimento que fica, a felicidade.
E aí tem um detalhe, porque esse sentimento, que é a resposta da emoção, é o que ficou, ele pode levar você a tomar a atitude de comprar um presente, uma lembrança, ou comprar elementos para preparar um jantar especial para receber essa pessoa tão amada. Então veja que os sentimentos, eles norteiam também as nossas atitudes, né? Eles norteiam as nossas atitudes. Então veja que a notícia foi o estímulo. A emoção, que foi a alegria, foi a resposta, a reação a esse estímulo. A resposta imediata que o seu cérebro deu, porque aí tem a ver com as questões químicas do cérebro, dopamina, endorfina, substâncias químicas como essas, dopamina, endorfina, que são responsáveis pelo prazer, pela satisfação, pela alegria. Então, é a questão biológica, do corpo, fisiológica também. Tudo isso está envolvido. A emoção que você sentiu, a alegria, foi a resposta ao estímulo, que foi a notícia, e o que restou, que faz você mudar o seu humor, é o sentimento que fica, que é a resposta a essa emoção que você sentiu. Então aqui, de forma bem simplória, a gente apresentou aqui para a gente conseguir compreender a relação entre as emoções, os sentimentos e os estímulos externos que provocam essas emoções. Mas durante a lição nós vamos desdobrar mais a respeito das emoções e sentimentos. O fato é que as emoções e os sentimentos mostram claramente que o homem é um ser afetivo, justamente porque ele é capaz de manifestar emoções e sentimentos. E aí o texto áudio da lição, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Filipenses capítulo 4, versículo 7. E aqui a paz é chamada de paz de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Ele não somente nos concede a paz, a sua paz, como ele é Senhor dela. É por isso que ele nos concede essa paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que está além da compreensão humana. Isso porque ela não é uma paz que significa ausência de guerras. Não é uma paz que está relacionada com ausência de problemas. Ela está intrinsecamente ligada com o tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial. Ela está ligada com isso. Ela está relacionada com a forma como eu me relaciono com Deus. É por isso que ela confunde os espectadores, os que estão observando. Por quê? Porque a pessoa que experimenta a paz de Deus, ela sofreu perdas, ela está sofrendo, ela foi traída, ela sofreu frustrações, mas ela não se comporta de acordo às expectativas e os padrões humanos. Não. Por quê? Porque ela não toma atitude, ela sofre as emoções, porque são inevitáveis. Por exemplo, a pessoa sofre uma perda, sabe o quanto isso machuca, a tristeza que é saber de uma notícia, da perda de uma pessoa que você ama tanto, muito próxima a você, de um filho, de um marido, de um pai. A pessoa que toma uma notícia dessa é um baque muito grande. E o sentimento que fica é de tristeza, de angústia.
Mas quando nós temos a paz de Deus, essa paz de Deus, ela se posiciona. Por isso que Paulo vai dizer que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos, porque ela se posiciona como verdadeiro sentinela, guardando, para que nós não sejamos conduzidos, norteados pelos nossos sentimentos, que é aquilo que resta depois da emoção. Nossos sentimentos estão guardados. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes, porque isso é inevitável, isso faz parte da natureza humana, mas a diferença é que quem experimenta a paz de Deus, que se lança em seus braços, está com seus sentimentos guardados. E agora a sua atitude vai ser norteada pelo Espírito Santo. É por isso que as pessoas observam, ficam ali os espectadores, mas não vê desespero. Se a pessoa está em um projeto, não vê renúncia, não vê desequilíbrio. A pessoa ali continua equilibrada, está sofrendo, mas está equilibrada. E às vezes as pessoas ficam confundidas, Rapaz, mas perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu... E está de pé, sim. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando o coração e o sentimento dessa pessoa. E aqui, o coração aqui, cardia, significa realmente esse órgão que bombeia o sangue aqui do lado esquerdo, do peito. Se você for lá no grego, significa isso. Agora, por que coração? Porque para os antigos e para os gregos, aqui, o coração era onde acontecia, era a sede das nossas emoções, era a sede das nossas vontades. Para eles, os antigos e os gregos, a sede das nossas emoções, da nossa vontade, desejos, os pensamentos aconteciam no coração. Nós hoje sabemos que acontece na nossa mente, mas para eles era no coração. É por isso que toda a linguagem bíblica, quando se fala do coração, se fala que é dele que procede essa da vida, é onde acontecem as decisões, porque esse era o entendimento dos antigos. Então aí Paulo está dizendo, por isso que Paulo está dizendo, guarda a nossa mente. O que Paulo quer dizer é isso, que está guardando a nossa mente e os nossos sentimentos, as emoções, e os sentimentos, que são as respostas, às nossas emoções. A verdade prática da lição diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Até porque os métodos humanos, as técnicas humanas, apesar de terem sim o seu valor, são insuficientes. Por vezes são falhas. Mas aquele que nos conhece perfeitamente, ele sabe onde é a nossa real necessidade. E a palavra-chave da lição é emoções e sentimentos. Hoje são duas palavras, emoções e sentimentos. Nós já trabalhamos os conceitos ali no início da lição. Já vimos que as emoções são respostas imediatas, rápidas a estímulos externos, e os sentimentos são respostas às emoções, é aquilo que fica. As emoções, elas acontecem de forma intensa, mas tem curta duração. Entretanto, os sentimentos, que é uma resposta, que é a resposta das emoções, eles são duradouros, mas acontecem em intensidade menor. Nós já vimos isso, já demos até exemplos ali no início da lição. E o texto bíblico em classe está nas referências
de Filipenses capítulo 4, verso 4 a 7, Mateus capítulo 9, versículo 36 e João capítulo 11, versos 35 e 36. E aqui no primeiro tópico nós temos o homem, um ser afetivo. O subtópico 1 vai falar sobre o propósito do estudo de hoje. E logo no início, esse primeiro subtópico 1, o comentarista ele vai trazer dados, que são dados preocupantes, que estão relacionados com o agravamento da crise mental em todo o mundo. E aí ele vai trazer um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que afirma que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de algum transtorno mental, incluindo ansiedade, depressão, que são os transtornos altamente prevalentes em todos os países, comunidades, afetando aí pessoas de todas as idades e níveis de renda, e isso tem provocado um consumo desproporcional e preocupante de medicamentos para tratamento de problemas emocionais, principalmente medicamentos relacionados à ansiedade, para aliviar sintomas de estresse, como medo. Então é um dado que o comentarista ele vai trazer aqui da Organização Mundial da Saúde. Nós sabemos que apesar da psicologia ela reconhecer que esses transtornos eles têm causas biológicas, emocionais e sociais e de que precisam de acompanhamento profissional e comunitário, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sem ignorar a dor emocional, nos apresenta princípios espirituais que podem sim conduzir o indivíduo a uma restauração de vida equilibrada. De forma prática, a Bíblia ela nos ensina caminhos para manter o equilíbrio emocional, tanto quanto o espiritual, como o de reconhecer a nossa fragilidade humana, buscando refúgio em Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fez o seguinte convite: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus Cristo, nós desfrutamos de uma paz interior proveniente da nossa relação com Deus por intermédio do seu Filho Jesus. E a partir daí, nós buscamos entender, à luz da Palavra de Deus, a princípio, o que sejam as emoções e os sentimentos, e a relação entre elas, e como elas influenciam as nossas vontades e decisões. E é claro que, como nós já falamos em outros vídeos, sempre que for necessário, é bom sim a gente buscar um acompanhamento profissional. Mas, a princípio, entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele tome posse, para que Ele seja Senhor da sua vida. E a partir daí, as demais coisas serão acrescentadas. E aqui no subtópico 2 nós temos afetividade, emoções e sentimentos. Porque é isso que a afetividade é. A nossa capacidade de demonstrar emoções e sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E como nós já vimos, são processos psicológicos e fisiológicos que envolvem a alma e o corpo, e até mesmo o espírito, como nós vamos ver na expressão de Salomão, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração
o espírito se abate. Aqui, coração, do hebraico leb, aquilo que nós já falamos, está se referindo à sede das emoções, da vontade, dos pensamentos, que se há alegria ali, se a emoção é de alegria, ele faz essa relação com o físico, formoseia, você tem um rosto alegre, se o que você está sentindo é alegria, a manifestação através do seu rosto, a manifestação facial vai ser um rosto alegre, até você fica até mais bonito, Mas se é dor, a dor do coração, a dor da alma, ela abate o espírito. E aí ele faz essa relação tanto com o corpo como com o espírito. Da alma ele faz essa relação com o corpo, o que ela pode provocar, como o corpo pode manifestar o que está acontecendo na alma, como também o que acontece nela pode afetar o espírito. No Salmos 31, versículo 9, nós lemos assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Então aqui, de forma poética, nós vemos o salmista indicar as emoções envolvendo fatores psicológicos e fisiológicos, ou seja, alma e corpo. E dessa forma, a Bíblia, ela nos mostra como nós somos completos, corpo, alma e espírito, e como as nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. E aqui no subtópico 3 nós temos principais afetos. E quais são os principais afetos? De acordo com o comentarista, são alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas que, quando acontecem, causam alterações corporais, como batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, tensão muscular e náuseas. E aí nós vamos ver também na sequência que em Adão nós vamos observar tanto emoções e expressões dessas emoções de forma positiva e negativa. De forma positiva, quando Adão acorda daquele sono induzido pelo próprio Deus para da sua costela formar Eva, quando ele acorda, que ele vê Eva, o estímulo, lhe causa uma emoção positiva, que é a alegria. Ele ficou numa euforia tão grande que expressou isso em palavras, quando ele disse: essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do varão, do homem foi tomada. Então ali, essas palavras foi uma expressão da emoção que ele estava sentindo, da alegria. Mas após a queda, ele experimentou culpa, vergonha e medo. Ele experimentou esses sentimentos, e essas emoções. Experimentou culpa, experimentou vergonha e medo. E isso foi expresso, a culpa foi quando ele percebeu, ele sentiu culpa quando ele percebeu a nudez, percebeu que estava nu. E nós entendemos, isso para um outro estudo, mas nós entendemos que eles foram criados nus, mas estavam envoltos da glória de Deus. E quando a presença de Deus se retira deles por causa da desobediência, então ali
abrem seus olhos carnais e eles começam a se ver nus e a malícia, né? E então ele viu a culpa, sentiu culpa, viram que haviam cometido um grande erro. A vergonha veio, e a expressão da vergonha veio quando eles procuraram se vestir, né, com folhas de figueira. E depois sentiram medo, e isso se expressou na diligência em se esconder de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, procuraram se esconder. Lembrando que esses sentimentos só foram possíveis por causa do pecado. E aqui no subtópico 4 nós temos inveja, ira e ódio. Aqui nesse subtópico o comentarista ele vai trazer a figura de Caim como o exemplo do primeiro ser humano onde se observa as manifestações de emoções e sentimentos danosos. A gente foi em Caim que nós vimos a manifestação, foi o primeiro ser humano que manifestou ira, e mostrou para nós que o sentimento oriundo dessa emoção, que no caso ali foi o ódio, pode levar-nos a cometer um grave pecado, que no caso ali foi o homicídio. Nós vamos ver que ali é interessante porque quando Caim ele sente ira pelo seu irmão, ele ira-se contra seu irmão, isso se manifesta na sua face, pois é denunciada essa manifestação pelo próprio Deus. O próprio Deus lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 6, diz a ele assim, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então, pela expressão facial de Caim, se via que ele estava irado contra o seu irmão. E essa ira suscitou um sentimento de ódio. A resposta que teve a essa ira foi o sentimento de ódio que o levou a ser o primeiro homicida da humanidade. Então é o exemplo que o comentarista aqui ele traz no subtópico 4 de Caim como o primeiro ser humano em que há manifestações de emoções e sentimentos danosos, pecaminosos. E aqui no tópico 2 da lição nós temos emoções, experiências e controle. O subtópico 1 vai falar sobre a reação e decisão. Aqui, o que vai ser tratado aqui nesse tópico, nesse primeiro subtópico, é o fato de que, como nós estamos vendo, as emoções, elas são reações instintivas. E por causa disso, a grande maioria delas, quando acontece, foge ao nosso controle. Elas não têm como a gente ter um controle sobre elas. É por isso que, por exemplo, quando você e eu nós nos iramos, a ira em si ela não é o pecado. A gente acabou de falar sobre Caim, a gente viu que Caim não pecou porque ele se irou. Agora, ele pecou porque ele deixou que o resultado da ira, que foi o ódio, o sentimento de ódio, o conduzisse e levasse ele a matar o seu irmão. Então, a emoção em si não é o pecado, porque são reações, como nós já vimos, que acontecem de forma rápida e intensa. Ela se torna pecado quando nós deixamos o sentimento de ódio, que é o resultado da ira, nos conduzir a um ato pecaminoso. É típico de quem está com ódio, de quem está com sentimento de ódio.
E aí a gente vai lembrar do que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele nos adverte. Ele diz: irai-vos, mas não pequei. Pequeis, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o irar-se não é, que é a emoção, não é o pecado. O pecado é aquilo que você pode ser levado a fazer por causa da ira e do sentimento de ódio, né? Agora, é interessante que na sequência, no subtópico 2, onde nós vamos falar sobre a emoção e pecado, mas ainda nessa linha de raciocínio, o comentarista vai falar, ele vai pontuar que pelo fato das emoções serem reações instintivas, isso não faz com que seja retirado de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Por quê? Porque, por exemplo, a raiva, a inveja, quando são reiteradas, quando você sente isso várias vezes, aí que vai fazendo com que no seu coração seja enraizado o ódio, enraizado a inveja por alguém, aí você começa, mesmo que você não chegue a consumar o ato, movido por esses sentimentos, mas você já está cometendo pecado, porque esses sentimentos sendo cultivados e reiterados no seu coração, tornam-se expressões de pecado. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que admira alguém, mas dessa admiração passa a ter inveja, ela precisa ter, e continua cultivando isso dentro do seu coração, precisa ter muito cuidado, né? Porque são pecados que se instalam de forma profunda na mente, nas emoções, moldando, comportamentos, atitudes, de maneira inconsciente, e persistente. Então, do ponto de vista bíblico, esses pecados, eles nascem no interior do ser humano. São pecados que nascem no interior do ser humano. E precisa se ter cuidado. Aí é aquela questão, você precisa se tratar. Às vezes a pessoa tem uma antipatia por alguém, dessa antipatia começa a ter realmente desprezo pelaquela pessoa, e acontece isso de forma voluntária, precisa ser tratado. Se você sente isso por alguém, reiteradas vezes, é perigoso. Precisa tratar isso, colocar essas emoções, sentimentos diante de Deus, liberar perdão, tratar isso, até mesmo, e a pessoa ir procurar saber, e procurar conversar com ela, ver, pedir perdão, dizer: olha, meu irmão, eu sinto, toda vez que eu lhe vejo, eu sinto uma antipatia, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero te pedir perdão, porque por esse sentimento que eu tenho, voluntário por você, não tem essa questão que a pessoa diz: olhei e não fui com a cara. Precisa ter cuidado com isso. Isso, querido, é pecado. Pode ter certeza disso. Aí a gente vai lembrar de um alerta, que Jesus ele deu lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, quando ele disse assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Lembrando que o coração aqui, como nós já falamos, na linguagem bíblica, é da onde procede os pensamentos, procede onde as vontades e as tomadas de decisão.
né? Então a gente precisa ter cuidado, porque é de lá que vem todas essas intenções. No subtópico 3, nós temos o aspecto positivo das emoções. Nós sabemos que muitas emoções, elas são desagradáveis, né? Por exemplo, como o medo, mas que em certo ponto tem o seu lado positivo, né? Tem o seu benefício. Quando nós sentimos medo, o cérebro ele entra em um processo imediato de descarga de adrenalina que põe o corpo em movimento, né? Preparado para fugir ou para lutar. Mas existe a questão também da prevenição, né? Que o medo ele faz com que a gente se previna, diante do perigo, né? Que a gente não enfrente, né? Não faça determinada coisa com medo, né? De causar um acidente, com medo de se machucar, com medo de se expor ao perigo de forma desnecessária, né? Claro que tem pessoas que ignoram isso, né? Que conseguem dominar o seu medo, né? Mas o medo tem esse benefício. A gente não coloca, por exemplo, a nossa mão na jaula do leão, porque sabe que vai sair de lá muito provavelmente sem a mão, né? A gente não pula de um determinado lugar para o outro, por causa por já ter calculado a altura e saber que muito provavelmente quebraremos a coluna. Então, tudo isso é por medo, né? Então, o medo ele tem os seus benefícios, né? Tem essa questão da prudência. O medo ele é danoso quando ele, por exemplo, nos paralisa. Quando ele faz com que a gente, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente pode realizar, a gente não realize por ter medo de não dar certo, por ter medo de ser criticado. Aí ele é danoso, né? E aí a gente precisa discernir, né? Quando ele está nos prejudicando e quando ele está sendo realmente benéfico, né? E aí, continuando aqui, o tópico 3 da lição vai falar sobre sentimentos guardados por Deus. O subtópico 1 vai falar sobre a falsa autonomia humana. Aqui o comentarista vai falar que existe uma série de materiais aí no mercado, livros, né, palestras, sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional, sobre como gerir seus pensamentos, muito material coaching que existe por aí, que tem o seu valor, né? Que tem o seu valor. Mas nós precisamos ter cuidado quando nós depositamos toda a confiança nesses mestres, nesses instrutores. A gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque são técnicas e métodos humanos e são falhos. Ninguém nos conhece mais do que aquele que nos criou. Ninguém nos conhece mais do que aquele que nos criou e nos conhece de forma perfeita. É só a gente ler lá o Salmo 139 que a gente toma consciência disso. Então, o que é que a gente entende que deve ser o passo de alguém que está buscando equilíbrio emocional, que está buscando tratar do seu transtorno mental? Primeiro, entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. Depois, procure, à luz das Escrituras, entender, compreender o ser humano, com base no que a Bíblia diz. Entender qual é a relação entre emoções e sentimentos, pensamentos, vontade. E claro, quando for necessário, como a gente está sempre falando aqui, procure a ajuda de um profissional. Por exemplo, se você está sofrendo um trauma, se você está sofrendo um transtorno muito sério, mental,
e você já é um cristão, porque alguém pode dizer assim, não, Gilmar, mas eu já tenho Jesus na minha vida, mas estou sofrendo de ansiedade, eu estou, sabe, sofrendo uma pressão muito grande. E não é falta de fé, porque a gente sabe que a ansiedade nem sempre é falta de fé. Né? Existem questões químicas, a gente sabe disso. Claro, e vai precisar da ajuda de um profissional, mas o primeiro passo para o homem, ele buscar esse equilíbrio, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Fazendo o caminho contrário, meu amigo, você não vai ter êxito. Você vai sentir o vazio. Porque o homem, por natureza, ele já sente um vazio, que é o vazio de Deus. Então o caminho não pode ser o inverso, buscar primeiro ajuda humana, para depois, não. Primeiro trate a sua alma com aquele que a criou. Trate com ele. Depois, como nós já falamos em outros vídeos, procure ajuda. Você já é um cristão, procure a ajuda do seu pastor, dos seus irmãos. Busca vencer esse transtorno, essa ansiedade, essa tristeza na oração. E vai buscar também acompanhamento profissional, porque afinal de contas, como nós já falamos, a inteligência quem deu ao homem foi o próprio Deus. Então toda descoberta e toda técnica que é benéfica ao ser humano, a gente deve sim usufruir. Mas não deve depositar toda a confiança nela, porque nós, seres humanos, somos falhos. E lembre-se, Deus é soberano. Deus é soberano. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem a última resposta, Ele tem a última resposta. Tá bom? Então, nesse tópico, o comentarista ele vai tratar sobre isso. E aqui, na conclusão da lição, nós temos o seguinte: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. E aqui ele deixa uma referência, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, é o que nós acabamos de falar, a gente precisa buscar, primeiramente, em Deus, a nossa cura emocional. Buscar, primeiramente, em Deus, a sabedoria para controlar as nossas emoções e nos conduzir, frente aos nossos sentimentos. Para depois as outras coisas, se for necessária, serem acrescentadas. Tá bom, queridos? Então esse foi o vídeo de hoje, da lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Nos ajude aqui a continuarmos crescendo, tá bom? E se você desejar, deixa aí o seu comentário, Fale o que você tem achado das apresentações aqui, das lições, tá bom? E de outros vídeos também que tem aqui no canal, tá bom? Fique aí à vontade também para criticar, para dar sua opinião, enfim, tá bom? Estamos aqui abertos, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. Um forte abraço e fique com Deus. E até a próxima lição.